Não foi só o Brasil que foi colonizado pelos portugueses. Outros países na África também o foram, e sua libertação se deu muito depois da nossa independência. Em Moçambique, essa descolonização só aconteceu após a Revolução dos Cravos, ocorrida em Lisboa em 1974. Até então, Moçambique era uma colônia portuguesa na África. A história desses colonizadores e a sua relação racista, abusiva, desumana com os nativos está narrada neste livro, Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, aqui no Brasil, editado pela Todavia. A Isabela nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, porque seu pai e sua mãe haviam se mudado para lá como colonizadores portugueses. O pai era eletricista e era quem comandava assim, o trabalho de fios e redes elétricos nas construções que eram feitas. Ela cresceu com privilégios, uma branca, filha de colonizador, mas esses privilégios não a impediram de entender a violência cometida pelos colonizadores contra os negros, habitantes naturais, nativos do local. E por muitas vezes ela se sentia melhor ao lado dos negros e ela se penalizava com o que acontecia com eles. Quando começou o processo de descolonização, esses negros começaram a tomar em suas mãos as rédeas da sua cidade. E deram então, como a gente diz na gíria, né, deram o troco. Começaram a fazer com os portugueses o que eles tinham feito com eles negros, o que os portugueses tinham feito com eles. E até às vezes com requintes de crueldade. Então, todos os portugueses que puderam começaram a voltar para Portugal. Os pais da Isabela não quiseram voltar, mas mandaram a Isabela, uma pré-adolescente, de avião para Portugal, para morar com uma avó que ela nem conhecia. E na ida para o aeroporto, o que eles dizem para ela é o seguinte: vá e conte a eles a verdade. A verdade a que o pai dela se referia era justamente essa forma violenta como os negros vinham tratando os brancos desde o início do processo da descolonização. Eles, brancos tão bons, que tinham feito daquela cidade um lugar civilizado, eles que tinham melhorado a vida de todos ali, eles sendo brutalmente atacados pelos nativos. No entanto, para Isabela, a verdade não era essa. A verdade era a exploração dos nativos do local pelos colonizadores portugueses. E foi essa a verdade que Isabela contou neste livro. Ela foi acusada por muitos portugueses, não só de traição ao seu pai, mas como de uma exposição da figura paterna pouco elogiável à figura e pouco elogiável à exposição que ela havia feito. Eu tive, no entanto, recentemente a oportunidade de participar de uma live com a escritora e ela disse que, no entender dela, não era isso que tinha acontecido.
que escrever este livro foi uma forma de purgar tudo aquilo pelo qual ela havia passado e de fazer as pazes com esse pai, de compreender que ela podia recriminá-lo do ponto de vista do seu comportamento colonizador, repudiar o seu racismo, mas que o pai que havia naquele homem, o pai que com ela era bom, dedicado, amoroso, que esse pai ela podia amar. É um livro belíssimo, embora apresentando as verdades, as situações de uma forma muito crua. Para vocês terem uma ideia, temos aqui no início do livro uma foto, não sei se vai dar para ver, uma foto tirada pelo pai dela, num local onde moravam os nativos, um local mais afastado, que ele então pede para essa mulher negra, que aparece aqui com um pano na cintura e com os seios de fora, que ela faça parte da foto, porque era assim que elas se vestiam e passavam por ali, para ele poder mostrar a foto onde ela está ali tipo um bicho raro, né? Vejam só quem são esses brutos, esses nativos, esses não civilizados. Da mesma forma como se mostra um animal exótico no zoológico e da mesma forma como os portugueses levaram para a corte portuguesa daqui do Brasil um índio para eles verem aquele bicho raro. Eu vou ler aqui uns trechos para vocês verem o tipo da narrativa dela. Então tem um trecho aqui onde ela vai explicar por que os operários desse chefe eletricista eram negros e não brancos. E ela diz assim: um branco saía caro, porque a um branco não se podia dar porrada, e não servia para enfiar tubos de eletricidade pelas paredes e depois cabos elétricos por dentro deles. Não tinha a mesma força de besta, resistência e mansidão. Um branco servia para chefe, servia para ordenar, vigiar, mandar trabalhar os preguiçosos que não faziam nenhum a não ser a força. O que se dizia à mesa era que o sacana do preto não gostava de trabalhar, ganhava o suficiente para comer e beber na semana seguinte, sobretudo beber. Depois, ficava-se pela palhota estirado no pulguedo da esteira, a fermentar aguardente de caju e de cana, enquanto as pretas trabalhavam para ele com os filhos às costas. Os brancos respeitavam estas mulheres do negro muito mais que seus homens. Era frequente o meu pai dar dinheiro extra às mulheres quando os ia procurar às palhotas e os encontrava perdidos de bêbados. Dinheiro para elas comerem e para darem aos filhos. O negro estava abaixo de tudo, não tinha direitos. Teria os da caridade e se a merecesse, se fosse humilde, se sorrisse, se falasse baixo, com a coluna vertebral ligeiramente inclinada para a frente e as mãos fechadas uma na outra, como se rezasse. Esta era a ordem natural e inquestionável das relações. Preto servia o branco e branco mandava no preto. Para mandar, já lá estava meu pai. Chegava de brancos. Depois ela fala sobre uma emissora de rádio, que era a emissora, a única lá que falava a língua dos pretos e tocava a música que eles gostavam. E ela diz assim: havia pelo menos uma emissora para os negros, que falava a sua língua e tocava a sua música, e que nenhum branco ouvia, embora a tolerasse nas ruas, no trabalho, nas obras, porque a negralhada ia produzindo, entretida com a marra benta e mais o batuque e a ladainha incompreensível do landim falado, e os cabos e fios,
iam progredindo pelas entranhas dos edifícios como tinha que ser. Em Moçambique, era fácil um branco sentir prazer de viver. Quase todos éramos patrões e os que não eram ambicionavam sê-lo. Para esse fim havia sempre muitos pretos, todos à partida preguiçosos, burros e incapazes a pedir trabalho, a fazer o que lhes ordenássemos sem levantar os olhos. De um preto dedicado, fiel, que tirasse o boné, dobrasse a espinha à nossa passagem, a quem se pudesse confiar a casa as crianças e deixar sozinho com os nossos haveres, dizia-se que era um bom mainato. Arranjava-se-lhe farda de caqui, chinelos, dava-se-lhe da nossa comida, comia na mesa do quintal ou na cozinha, e quando a roupa do patrão ficava coçada, oferecíamos-lhe-a como grande esmola. Ninguém queria perder um bom mainato. Os pretos começavam a pedir trabalho às nossas portas desde crianças, rapazes e raparigas. Batiam no portão, abríamos, e apareciam crianças esfarrapadas, descalças, ranhosas e esfomeadas de farinha, dirigindo-nos as poucas palavras que conheciam. Trabalho, patrão. Crianças da minha idade, ou mais novas. Abria o portão aos pedintes e ficava a olhá-los sem palavras, não compreendia. Chamava minha mãe, que rapidamente os enxotava. Vai-te embora, aqui não há nada. E eu seguia para o meu quarto e continuava a ler Dickens, ou o que quer que fosse. Não compreendia. E aí ela conta que nos livros que ela lia muito, existiam mazelas, existiam dificuldades, existiam situações agressivas, mas no fim sempre havia uma redenção. E aí ela diz assim: os livros mostravam-me que na terra onde eu vivia não existia redenção alguma, que aquele paraíso de interminável pôr do sol salmão e odor a caril e terra vermelha era um enorme campo de concentração de negros sem identidade, sem a propriedade do seu corpo, logo sem existência. Nada nos meus livros que recorde estava escrito desta exata forma, mas foi o que li. Quem, numa manhã qualquer, olhou sem filtro, sem defesa ou ataque, os olhos dos negros enquanto furavam as paredes cruas dos prédios dos brancos, não esquece esse silêncio, esse frio fervente de ódio e miséria suja, dependência e submissão, sobrevivência e conspurcação. Não havia olhos inocentes. Aí começa o processo de descolonização e o pai então pede que ao chegar em Portugal ela conte a eles a verdade. E ela então vai apresentar aqui qual é a verdade a qual o pai se refere, porque os negros foram à forra e começaram a depedrar, invadir, queimar as casas, matar os brancos. E o pai diz assim: conta quando os viste jogar a bola com cabeças das pessoas que eles tinham matado, né? Na estrada do Jardim Zoológico. Contas tudo. Tudo que roubaram, saquearam, partiram, queimaram, ocuparam. Os carros, as casas, as plantações de gado, tudo no chão a apodrecer. Que nos provocam todos os dias e não podemos responder ou levam-nos ao comitê. Que nos postos de controlo nos insultam, nos humilham, nos cospem em cima, que não nos deixam ir à igreja, que prenderam o padre e o pastor adventista por recusarem parar o culto, que nunca sabemos se regressamos à casa, que depende da vontade deles, julgam-se reis disso, que é deles que mandam, como se eles tivessem feito esta cidade, tudo que aqui está. Tudo isso que é nosso, tu vais contar.
Conta que prendem, torturam, matam sem olhar a quem, que não há comida, que tudo que chega de ajuda internacional é para os grandes da Frelimo, que não chega às lojas. Conta quantas horas estás na bicha do pão para chegares de saco vazio. Frelimo é Frente de Libertação de Moçambique. Aí, eles estão indo para o aeroporto, né, para levar a menina, e diz assim: Lourenço Marques esvaziava-se de brancos, ricos e pobres, desde muito antes da independência. Tínhamos ficado para o fim. O meu pai acreditava num reviralho, numa África branca, na qual os negros haviam de se assimilar, calçar, ir à escola e trabalhar. Os negros haviam de nos sorrir sempre e agradecer o que fizéramos pela sua terra, quer dizer, pela nossa terra. E servirmos, evidentemente, porque eram negros e nós brancos, e esta era a ordem natural das coisas. Não é normal habituar os cães à coleira e trela ou a bater um cabrito e assá-la? Pois era essa a ordem do mundo. Aí, quando começa o processo de descolonização, tudo passa a ser visto pela ótica do negro. E numa escola vem lecionar a matéria de francês, um professor vindo de Senegal. E diz assim, na escola, o professor de francês era preto. Il était du Sénégal noir, le français au noir. Ele era de Senegal, preto, o francês por um preto. A história era dos reinados anteriores à Gungunhana, essa etnia, e as outras etnias, que eram muitas, e das guerras que travavam, os Bantu, os Shona, os do Monomotapa, os Nguni, depois os Zulus. Os brancos riam-se. Aquilo era a história dos pretos. Os pretos julgavam que tinham história, a história dos macacos. Nessa ida para o aeroporto, ela vai no meio dos pais, né? Ela está lá no aeroporto, no meio deles, e diz assim: acho que foi a última vez que estive no meio deles, entre eles. Nesse silêncio, revi a matéria. Era a portadora da mensagem, levava comigo a verdade. A deles. A minha também. Mas eles não imaginariam que eu pudesse ter uma verdade só minha, sem a sombra das suas mãos. E revi a matéria. E dali a pouco ela diz, num outro capítulo, nunca entreguei a mensagem de que fui portadora. Depois ela diz assim: não foi fácil ser a filha do eletricista. Sonhei muitas vezes que o eletricista havia de morrer de muitas maneiras e deixava-me livre para pensar, para existir sem medo, para lhe responder. E um dia morreu mesmo, sem que pudéssemos ter feito completamente as pazes, sem que eu estivesse totalmente crescida e ele totalmente vencido. E agora está aqui sentado a 2 centímetros do meu rosto a ler-me e eu, sinceramente, só queria dizer-lhe que vivemos um tempo demasiado curto para o nosso amor, confuso, desajustado, injusto. Que foi só isso que nos aconteceu, um tempo, um espaço, um tabuleiro de xadrez errado para o amor, e que o traí para que pudéssemos levantar a cabeça. Esse livro não é muito bem visto por muitos portugueses, porque ele demonstra, né, a exclusão social, ele desfaz um mito edulcorado de que a experiência colonial portuguesa na África havia sido algo benéfico para as populações nativas. Ele expõe uma outra história da colonização. É um livro arrebatador,
daqueles que a gente não quer parar de ler, cru, cruel, às vezes de uma força poética muito grande, mas é um fantástico livro para quem gosta de narrativas que misturam memórias, crônica, até em determinados momentos assim com uma certa aparência de ensaio. Então, a sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é Caderno de Memórias Coloniais, da autoria de Isabela Figueiredo, editora Todavia, recentemente publicado aqui no Brasil. Quando falo em recentemente, quero dizer 2018. Boa leitura, vale a pena.